eu quero fazer o alerta, né? O Redação, isso a gente sempre diz aqui, o Redação roda esse tipo de imagem uma vez só como registro, a gente não fica rodando em looping. Mas dessa vez vale também o aviso de que as imagens são fortes demais, né? Para quem quiser virar para o lado, enfim. Quando a gente começar a rodar, assim, o que a gente vai mostrar aqui é muito, muito, muito grave, muito difícil de ver, enfim. Desanimador como ser humano, né? Olha, a gente está, né, tristemente acostumado, é a expressão que eu costumo usar, né? Tristemente acostumado a ver cenas de violência envolvendo jogos de futebol, mas as de ontem, né, passam desse nível, né? Espera-se alguma coisa aí em Avejaneda hoje, já que o jogo foi interrompido, ou tudo está sendo decidido na sede da Conmebol, Cirilo? Então, Barreto, tudo está sendo decidido lá em Luque, na sede da Conmebol. A Conmebol já emitiu até uma nota falando sobre que a investigação do caso e as punições serão feitas de acordo à comissão disciplinar, ao código de disciplinar da Conmebol. O jogo, vai lembrar, ele não foi suspenso, o jogo foi cancelado, não há mais esse jogo. Não há possibilidade de que hoje, ao meio-dia, se jogue esse segundo tempo que não foi disputado com portões fechados. Não, o jogo está cancelado e agora, então, a gente aguarda a decisão da Conmebol em relação ao resultado do jogo, qual que será, se haverá um vencedor, se os dois times vão ser eliminados da competição, o que para o Aliança Lima seria bom, né? Porque o Aliança Lima seria o adversário e já estaria na semifinal, mas agora não estamos falando sobre vantagem esportiva nenhuma. Claro. Porque, se aqui na Argentina já se fala sobre essa possibilidade dos dois times serem eliminados da competição por conta de toda a violência gerada nesse jogo aí, nesse confronto, nessa barbaridade que os torcedores que estiveram presentes ontem no Libertadores da América, né, o estádio do Independiente, vivenciaram e presenciaram. É uma barbaridade, eles com pedaço de pau, de ferro, começam a agredir esses mais ou menos 30 torcedores que ficaram aí. Muitos tiveram que deixar o estádio praticamente só com as roupas íntimas, porque eles obrigavam que as roupas fossem retiradas. 3, 4 torcedores batendo em um só. Há um momento, numa imagem aberta da transmissão, não da transmissão oficial, de um outro canal de TV aqui da Argentina, que a gente vê que há uma pessoa deitada ali no chão, aparentemente inconsciente, e há essa cena aí de 2 torcedores que pulam ali de cima, tentando escapar dos torcedores do Independiente, 2 torcedores chilenos que pulam. Conversando com uma fonte do Ministério de Segurança aqui da província de Buenos Aires, a gente ficou primeiro com a impressão que a queda seria aí de 30 metros, né, lá de cima até o chão. Mas ele disse que há tipo uma rede antes do chão e que ele ameniza o impacto. Mas no total, o saldo dessa briga são 19 torcedores hospitalizados, 3 em estado grave, 1 argentino e 2 chilenos. Essa fonte do Ministério de Segurança da província me disse que nenhum corre risco de vida, mas enfim, que eles estão hospitalizados em estado grave. Agora, para contextualizar o que aconteceu e também dando a versão do Ministério de Segurança aqui da província de Buenos Aires. Eu estou bem em frente ao setor onde que tudo aconteceu. Essa arquibancada aqui é a arquibancada em que no anel superior estavam os 3.000 torcedores da Universidade do Chile e embaixo fica a torcida organizada do Independiente. Os torcedores entraram 2h30 antes do jogo. Segundo o Ministério de Segurança da província, a Universidade do Chile já jogou na Argentina esse ano em Estudiantes. E a palavra utilizada por essa fonte foi: eles se comportaram como lordes. Assim me disse ele. Então, entendendo que lá em La Plata não houve nenhum problema com a torcida da Universidade do Chile, esse jogo não foi tido como um jogo de alto risco. O operativo policial da província estava muito mais focado nesse jogo entre Estudiantes de La Plata e Cerro Porteño, pela presença, né, a comunidade paraguaia é muito grande aqui na Argentina, do que nesse jogo aqui. O operativo era de 650 policiais em Avejaneda ontem à noite. E, por decisão do responsável pela segurança, não havia policiais dentro do estádio. Não é muito comum a gente ver policiais dentro do estádio aqui na Argentina, mas em algumas situações onde se entende que há um alto risco, há essa presença dos policiais. Os policiais fizeram só o patrulhamento e os
controles aqui do lado de fora do estádio. Ao entrar no estádio, com toda a provocação, e há toda uma rivalidade entre os dois países, Argentina e Chile, que ela ficou ainda maior depois da Guerra das Malvinas, começam os gritos, as provocações, e em um momento os torcedores da Universidade de Chile, pelo menos o registro que a gente tem é que se inicia pela torcida da Universidade de Chile o fato de começar a jogar objetos contra a torcida do Independiente, que se encontrava no anel inferior e também em uma das torres ao lado desse anel superior onde estava a torcida chilena. Esses objetos que eles começam a jogar são objetos que eles vão arrancando de dentro do estádio. Eles conseguem quebrar, a gente tem até uma imagem do banheiro, de um dos banheiros do setor visitante, onde eles conseguem quebrar toda a louça do sanitário e através desses pedaços eles começam a arremessar contra os torcedores do Independiente. Tanto os que estavam ali nessa torre, onde é um dos camarotes, como os torcedores que estavam embaixo. Além disso, invadiram o almoxarifado, eles conseguiram então ter pedaços de pau, dos cabos de vassoura, ferro, e aí começa toda essa confusão por parte da torcida da Universidade de Chile. Há o revídeo por parte da torcida do Independiente, que agarra os objetos e começa a atirar também em direção aos torcedores da Universidade de Chile. Há relatos que torcedores aqui do lado de fora, é alto, hein? Mas diz que chegavam pedras do lado de fora também. Isso estou te dizendo, relatos de torcedores chilenos, ouvindo as entrevistas hoje. E segundo o Ministério de Segurança da província, por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, a APREVID, que é como se fosse a agência responsável por eventos esportivos do Ministério de Segurança da província, solicitou à Conmebol a suspensão do jogo. A resposta que a APREVID tem do delegado da Conmebol é que não, que essa decisão viria do Paraguai e que naquele momento o que a APREVID deveria fazer era falar para os policiais entrarem e acalmarem os torcedores chilenos. O Ministério de Segurança da província decidiu por essa não entrada dos policiais, porque ele disse que se criasse um confronto entre 3 mil torcedores chilenos, é claro que não são os 3 mil que estavam causando, provocando, né, jogando as pedras, mas que se houvesse essa presença dos policiais no local, lá em cima, com 3 mil torcedores, os ingressos tinham sido esgotados para os torcedores chilenos, a tragédia poderia ter sido maior. Então, o que eles decidiram pela saída dos torcedores do estádio. Então, e pediram a suspensão do jogo para a Conmebol e a Conmebol não suspendeu o jogo. Esse pedido de suspensão começa aos 30 minutos do primeiro tempo. E a Conmebol, ela primeiro tem um intervalo do jogo e só aos 4 minutos do segundo tempo que há a suspensão e depois o cancelamento do jogo. Bom, os altos-falantes aqui do estádio começam a pedir para que os torcedores chilenos deixassem o estádio. Boa parte deles deixa, mas fica um grupo reduzido ainda lá. E é esse grupo que é atacado pelos torcedores do Independiente. Perguntei para essa fonte, qual foi a falha do policiamento? Por que isso aconteceu? Ele disse que há 2 falhas. A primeira é a imagem que a gente, logo no primeiro vídeo que a gente mostra, né, que é um vídeo de 1 minuto e meio, a primeira imagem que a gente mostra é de um torcedor da Universidade de Chile com uma bomba caseira que ele joga em relação a um dos camarotes aqui do Estádio Libertadores da América. Ele falou que a falha está em ter permitido que alguém entrasse com uma bomba no estádio e depois os policiais, só peço desculpa aqui que estão passando os caminhões, peço desculpa pelo ruído, e que também a outra falha do policiamento foi de não ter conseguido conter a torcida do Independiente, que arrebentou 2 portas dentro do estádio, num local onde havia a presença de policiais para evitar que houvesse essa invasão, e que os torcedores do Independiente conseguiram passar, arrebentar essas portas e chegarem ao setor da Universidade de Chile. Perguntei também sobre as denúncias que foram feitas pelos torcedores da Universidade de Chile, que eles foram atacados por policiais do lado de fora. A fonte me diz que não, mas há relatos de torcedores da Universidade de Chile que houve esse confronto com policiais aqui nessa rua mesmo, quando eles deixaram o estádio. Agora, há imagens terríveis, Barreto. Torcedores, como eu disse, saindo praticamente sem roupa do estádio, com a cabeça ensanguentada, muita gente desesperada, correndo, torcedores que estavam com famílias. Entre as pessoas feridas, são 185 feridos, há mulheres, há crianças e no total, por enquanto, são 111 detidos. 111 detidos, alguns dos detidos estão hospitalizados. O próprio presidente do Chile, o Gabriel Boric, ele emitiu ontem, né, uma nota, ele escreveu dizendo que agora o foco principal da embaixada aqui do Chile é dar assistência a esses torcedores que estão detidos e principalmente os torcedores que estão hospitalizados.
Está aí na tela a nota do Gabriel Boric, presidente do Chile, e eu tenho aqui comigo a nota da Conmebol, que tem 4 parágrafos. Vou tentar fazer um resumo bem rápido. O primeiro é de repúdio, né? Repudia os atos de violência e tal, que condena energicamente, etc. É protocolar, mas tem que fazer mesmo, né? O segundo diz que a Conmebol se encontra em contato permanente com as autoridades de segurança e atuará com a maior firmeza de acordo com o regulamento da comissão disciplinar. Está suspensa a partida, né? Isso é confirmado no 3º parágrafo. E aqui também a Conmebol diz que está reunindo documentos, dados, enfim, tentando entender a situação. Finalmente, reafirma seu compromisso com a erradicação dos atos de violência, é o 4º e último parágrafo. E aqui tem uma menção às associações que atuam como locais, ou seja, como mandantes, como a gente diz aqui no Brasil. E aí passa muito por isso que o Sibila falou, da questão da manutenção da segurança. Um clube pode ser responsabilizado por não ter fornecido segurança adequada.